Mas quero começar já pedindo desculpas, dando avisos que o Ari não pôde estar com a gente esse final de semana, que ele precisou viajar junto com a Eliana, e aí ele precisava que alguém competente e à altura pudesse substituí-lo. Mas não tinha. Aí ele falou, chama o Alex. Gente, é uma alegria. Eu peço a ajuda dos irmãos aqui para me ajudarem, porque realmente pregação hoje não vai ter. O máximo que eu vou conseguir desenvolver aqui com a comunidade é uma reflexão da mensagem de Deus, e eu vou deixar a pregação para o Ari, que ele é mestre nisso. Mas eu creio, que eu vejo isso nos trabalhos que eu faço, que tem alguém que pode transformar esse momento aqui em algo poderoso, e esse é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não depende da minha competência ou não. Ele conhece o meu coração e conhece o coração dos irmãos. E eu clamo a Ele por esse momento agora, para que essa mensagem realmente possa ser transformadora, tanto para a minha vida, como ela tem sido, da maneira que eu leio e vou tentando entender o texto, quanto também nesse momento de tentar expressar aquilo que eu entendi do texto para a comunidade. E para mim é uma alegria, né? Porque essa comunidade aqui, ela já faz parte da minha família. Sinto, Renan, de ter mudado para tão longe e, infelizmente, aos domingos, não poder mais estar com os irmãos como acontecia. E isso eu sinto. Ou vocês irem para lá. Mas eu estava vendo um vídeo de um menino lá nos Estados Unidos, que ele falou assim, olha, eu vou mostrar para vocês como é que eu me reúno com a minha igreja, aqui no interior dos Estados Unidos. E aí ele está com a esposa dele, que é americana, e aí eles se reúnem assim, eles pegam, vão para uma casa de um irmão, e é interessante que quando eles entram dentro da casa, tem um armário em que todo mundo tira os sapatos. E põe nesse armário, e todo mundo entra descalço dentro da casa, e cada um leva um prato de comes e bebes, e aí eles se reúnem dentro da casa desse irmão, eles cantam louvores, eles oram uns pelos outros, sempre tem um irmão diferente trazendo uma reflexão, e eu falei, caramba, eu acho que um dia assim, eu já tive esse privilégio, eu sei como isso é bom, de ter isso dentro de casa e de poder conviver com essa presença dos irmãos juntos, né? E eu espero que um dia a gente consiga também chegar nesse patamar e poder estar nos encontrando na casa dos irmãos, para poder estar refletindo, orando e abençoando uns aos outros. E para mim hoje fica muito fácil, porque é difícil de falar da mensagem de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande. Para mim é muito mais fácil ver o Ari aqui. Eu fico tranquilo, né? Eu tô com o Ari, tão tranquilo, Kim. Mas, ao mesmo tempo, é um privilégio poder repartir aquilo que a gente entende da mensagem do Evangelho para a igreja. Amém? E eu queria estar convidando os irmãos para fazer uma leitura. E das leituras hoje, assim, que eu quero fazer com os irmãos, é uma leitura solene, porque eu quero ler um capítulo inteiro do livro de Lucas, no capítulo 4. E eu queria fazer essa leitura desse capítulo, lendo ele completo, porque eu vou tentar transmitir aqui para a igreja algo de que eu entendo dessa passagem, que na verdade essa passagem vai dizer vai ter uma narrativa histórica, mas essa narrativa histórica ela está relacionada a anos e anos da mensagem do Evangelho de Cristo, muito antes de Jesus vir. E aí a gente vai tentar discorrer sobre isso aqui. Amém? Então no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias.
Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. A minha tradução é NVT, tá? Por isso que ela está um pouquinho diferente assim do que a igreja está acostumada. Então o diabo levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus, e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo, se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salta daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seus respeitos se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou entre a multidão e seguiu seu caminho. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito imundo, gritou: por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem você é, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: cala-se, saia deste homem. Então o espírito jogou o homem no chão, à vista da multidão, e saiu dele, sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga, naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos.
Muitos estavam possuídos por demônios, que saíam gritando: "Você é o Filho de Deus." Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Logo cedo na manhã seguinte, Jesus se retirou para um lugar isolado. As multidões os procuravam por toda parte, e quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixassem. Ele, porém, disse: "Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso foi enviado." E continuou a anunciar a sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Amém. Todas as vezes que eu estou falando sinagoga, é quase que uma provocação, porque eu entendo que Jesus é aquele que ele vem para falar com os de dentro, que é necessário que os de dentro saiam para fora para levar a mensagem do reino. Porque talvez a gente acha que estando dentro está protegido, quando na verdade é necessário de que estando dentro você leve para fora a mensagem de esperança para aqueles que estão perdidos. E eu preparei algo aqui a respeito do caminho, né, amadinha? Que a gente precisa caminhar bastante, viu, amadinha? O caminho que transforma o caminhante. Porque nas Escrituras tem algo com a caminhada e o caminho. O tempo todo nas Escrituras tem algo em que Deus vem para retirar você do lugar em que você se encontra, para levar para um caminho do qual você não conhece. E durante esse caminho, Ele vai trabalhando dentro de você para moldar o teu coração, para fazer com que você consiga entender e compreender aquele a quem você serve e com quem você está. Mas isso leva tempo, amadinho. Isso demora. Isso não é de um dia para o outro. Por isso, eu coloquei aqui uma pergunta que tem que ser feita para nós hoje que estamos no caminho. Isso é uma provocação. Porque, como eu disse, para pregar o Ari, agora para refletir em provocações, deixa comigo. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: quem conosco caminhará nessa jornada? Porque, veja, você pode dizer assim: não, Jesus que vai caminhar conosco nessa jornada. Mas a gente tem que perceber se na caminhada, aquilo que a gente vai buscar, os interesses que nos moldam, aquilo que nos chama a atenção, se realmente estão de acordo com o caminhante que vai estar com a gente, no caso Jesus. Porque é muito fácil falar: não, vou caminhar com Jesus agora. Mas as coisas não são tão simples assim. E conforme você vai ficando mais velho, conforme você vai caminhando com Jesus e conhecendo alguns detalhes da Escritura, você vai entendendo a importância e a força que isso tem na sua vida e no seu dia a dia. E eu quero apontar também um detalhe, que nessa narrativa que eu fiz, Jesus vai fazer algo de que vai servir tanto para o ministério dele, quanto para os nossos ensinamentos aqui hoje. Vão ser situações que vão moldar o singular para o coletivo e do privado para o público. Coisas que são detalhes que a gente precisa prestar atenção. Porque talvez, eu sei que aqui na comunidade não vai ter isso, mas talvez no privado a gente seja completamente diferente daquilo que a gente se apresenta ao público. A gente é duas pessoas completamente diferentes. E essas natureza e esse molde de Deus nas nossas vidas, é necessário que isso tenha algo que coincida uma coisa com a outra, para que a gente seja seja no privado ou seja no público. E aí eu queria contar para vocês, que eu gosto de contar historinhas, viu? Para quem não me conhece, eu trabalho com adolescentes numa favela,
eu e a Patrícia e o João, e uma das coisas que eu utilizo muito é de contar histórias. E é uma das coisas que eu gosto de fazer, porque eu acho que as histórias, elas transmitem uma mensagem fácil de todos que estão ouvindo entenderem. E eu gostaria de começar contando essa história, eu aprendi com Newton Bonder, que é um rabino de uma sinagoga aqui do Rio de Janeiro. E ele escreveu aquele livro A Alma Imoral. Eu acho que até muitos conhecem desse livro, que virou até peça de teatro, ficou muito famoso. E ele conta no seu livro a respeito de uma parábola judaica, dizendo a respeito de 2 caminhos. E esses caminhos são o longo caminho curto e o curto caminho longo. Ele fala desses 2 caminhos, aí ele diz assim, que havia um viajante que estava indo para uma determinada cidade, ele estava com muita pressa. Muita pressa. E aí ele chegou num determinado lugar, não sabia para onde seguir, e perguntou para um menino que estava lá, você conhece tal cidade? O menino falou, conheço. Ele falou, olha, eu preciso chegar lá urgentemente. Como é que eu faço para chegar até essa cidade? Aí o menino perguntou para ele assim, você quer ir como? Ele falou, pelo mais rápido. Ele falou assim, porque tem 2 caminhos. Tem um longo caminho curto e tem um curto caminho longo. Qual dos 2 você quer? Aí ele falou, eu quero o curto caminho porque eu tenho pressa e eu preciso chegar rápido lá. Aí ele disse, se você quer o curto caminho longo, você vai por aqui, que lá você vai chegar. E aí o viajante foi. E passou pouco tempo, ele chegou realmente na cidade. E viu a cidade que ele precisava chegar, as pessoas que lá estavam, e viu o movimento que estava dentro daquela cidade, só que tinha um detalhe. Ele estava em cima de um penhasco, não tinha como descer até a cidade. Ele via, mas não conseguia se chegar até ela. Então ele voltou e voltou furioso, né, pelo caminho. Falou, puxa, o menino sabia que esse caminho aqui não fazia com que eu chegasse até a cidade, mesmo assim ele me mandou até ela. E então ele voltou, e quando ele voltou, encontrou um menino e foi brigar com o menino. E falou, pô, você me mandou por um caminho que eu cheguei à cidade, mas eu não consigo acessá-la. Porque é um penhasco pelo caminho que você me mandou, você não sabia disso? Ele falou, eu sabia. Mas eu apenas indiquei para você aquilo que você me pediu. E eu te falei, o caminho curto é esse, mas ele é mais longo. Agora, para chegar na cidade, é esse aqui, porque esse é um longo caminho, mas ele é curto, porque ele vai te levar exatamente aonde você precisa chegar. Então, nessa narrativa que eu quero trazer aqui para a igreja, ela se baseia exatamente nisso, nos caminhos que tomamos para as nossas vidas, que parecem ser um atalho, mas que por muitas vezes vai nos afastar ainda mais do caminhante, que é Jesus. Porque eu tenho a impressão que parece que tem um caminho que vai até Jesus, mas eu quero acreditar que independente do caminho onde a gente se encontra, se Jesus estiver, isso vai fazer a total diferença da qual precisamos. E eu vejo isso pelas Escrituras, porque quando Deus vai chegar, aparece Abraão, ele diz assim, sai do meio da tua parentela, da terra onde você vive, e vai para a terra onde eu te mostrarei. O vai para a terra onde eu te mostrarei não tem lugar. Vai caminhando, vai andando, vai seguindo, e eu vou te mostrar o lugar onde você tem que estar. É eu que vou estar junto com você. Não importa qual é esse caminho. Importa o que eu vou fazer com você nesse caminho. A maneira que nós vamos nos conhecer. A maneira que a gente vai começar a ver a vida. Que por muitas vezes aí junto da tua parentela, no teu caminho particular, privado, você não vai conseguir enxergar. É por isso que Deus vai dizer para Abraão, é por isso que eu preciso que você saia do teu privado e venha para o público, para que a gente se conheça melhor. E aí, na narrativa aqui do Lucas,
ele vai trazer uma alegoria em que o povo de Israel falhou. Por quê? Porque o Lucas está citando aqui algo de que já aconteceu no passado, há muito tempo atrás, de que é a saída do povo do Egito e a sua caminhada pelo deserto. É exatamente isso que Lucas está descrevendo. É por isso que eu resolvi ler o capítulo inteiro, porque aqui são séculos e séculos de história resumida em um só capítulo. Por quê? Porque Lucas está aqui trazendo algumas narrativas que coincidem, inclusive, com o que aconteceu com o povo de Israel. Porque são 40 anos de caminhada do povo de Israel. São 40 dias que Jesus vai ficar ali naquele deserto. O povo de Israel é batizado no Mar Vermelho. O Jesus acaba de ser batizado por João e é levado pelo Espírito, como a gente leu, para o deserto. Então, todas essas narrativas vão coincidir, inclusive, com aquilo que Israel falhou, mas que Jesus veio para trazer uma nova perspectiva. E essa perspectiva é de não falhar, é de ser exemplo. Porque na questão de Israel, era o público que iam seguindo um caminho para que no privado eles pudessem ser transformados de tal maneira que eles deixassem de ser escravos. No caso de Jesus, era uma ação singular, privada, da qual ele vai se entregar, para que na sua obediência, no público, ele pudesse trazer a mensagem, o exemplo daquilo que seria o Evangelho. E aí ele vai trazer isso em toda a sua narrativa. Mas antes de eu começar a falar desses detalhes, dessas tentações que Jesus sofreu no deserto, que são as mesmas tentações e provações que o povo de Israel passou, eu queria trazer um detalhe antes para a igreja aqui, que é uma provocação. Quando eu cometer alguma heresia aqui, vai ficar gravado, depois o Ari corrige, tá? Porque o que eu quero trazer aqui é de que há 3 provações pela qual Jesus vai passar no deserto. E que o povo de Israel também passou pelas mesmas 3 provações. Inclusive, isso, para quem tem um pouquinho mais de intimidade assim, com as Escrituras, sabem que todas essas tentações que Jesus passou no deserto, elas são descritas no capítulo de Deuteronômio, entre o capítulo 6 e 8. Está tudo ali. São as mesmas tentações, as mesmas provações. Mas eu gostaria de chamar a atenção em algo que eu deixei aqui como uma provocação para a nossa igreja hoje. Porque eu entendo que se a mensagem não tiver uma reflexão da qual possa nos trazer, nos tirar desse conforto do qual a gente se encontra, ela acaba não tendo sentido, né? E é isso que Jesus está fazendo o tempo todo. Inclusive nas sinagogas, né? Que ele vai pregando nas sinagogas, vai sendo provocando e sendo provocado, e vai trazendo a sua mensagem. Porém, eu queria colocar, antes de começar a analisar um pouco melhor essas provocações, essas provações pela qual Jesus passou, a respeito do indivíduo que vai trazer essas provações para Jesus. E esse ser é Satanás. E eu queria colocar que Satanás vai usar de um subterfúgio para tentar induzir Jesus ao erro, e Satanás vai cometer um pecado contra um mandamento de Deus. E é isso que eu queria focar com vocês agora. Porque Deus, em um dos seus mandamentos, disse que não deveríamos usar o nome de Deus em vão. E é exatamente isso que Satanás faz. Usa o nome de Deus em vão. Para tentar fazer com que Jesus também caia nas armadilhas das qual ele está querendo armar para Jesus.
Agora, você às vezes já deve ter pensado assim, quando você está lendo, principalmente quando vai falar dos 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e diz assim, não usarás o nome do teu Deus em vão. Puxa, isso parece ser, né? Então, se não usar, o que é não usar o nome de Deus em vão? É não usar ele de maneira displicente. O que isso realmente significa? Porque eu acho que, essa é uma provocação mesmo. Veja, num caminho que nós nos encontramos, em diferentes etapas da vida, da qual todas nós estamos, tem alguém que é necessário conosco estar nesse caminho que vai fazer toda a diferença. E esse alguém é Jesus. Isso a gente tem noção, né? Isso está bem claro para a gente. Mas tem um perigo aqui. Tem um perigo. E Satanás está colocando isso para a gente aqui. Porque talvez, nesse caminho que a gente está, a gente esteja chamando de Jesus e de Deus aquilo que não tem nada a ver com ele. Aí esse é o perigo. Aí esse é o cuidado que a gente precisa tomar. Porque eu peguei aqui, no original, que eu não vou nem falar aqui no original o que significa, né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Mas tem uma palavra em hebraico que é relacionada ao em vão, que chama lachave. O Jonatas está aí, né? Depois ele vai falar, não, ele não fez o sotaque adequado. Não, eu estou brincando, mas tem uma palavra, lachave, que significa assim, que ela tem um significado de falsidade, vazio ou algo sem valor. Você vê que o vão já começa a tomar outra profundidade. Né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. E é esse pecado que eu quero atribuir a Satanás. É lógico que isso não vai fazer a menor diferença para quem já está caído e condenado. Mas vocês vão entender aonde eu quero chegar. Satanás vai cometer esse pecado. Ele vai transgredir esse mandamento, tomando o nome de Deus em vão, para tentar alcançar um objetivo do qual interessa a ele, não a Jesus. É simplesmente a ele. Por isso que ele vai usar o nome de Deus em vão. E aí a palavra lachave, que é esse, o que denota essa coisa em vão, ela significa falsidade, vazio ou algo sem valor algum, que é utilizado para coisas enganosas. E aí esse significado vai além de simplesmente tomar o nome de Deus em vão, porque ele está ligado a fazer juramentos falsos em nome de Deus, usar o nome de Deus para enganar ou manipular, representar Deus de forma vazia ou tratar o nome de Deus com desprezo ou irreverência. Olha só, King, a profundidade disso. E eu estou só trazendo isso, que pode ser que talvez a gente está vivendo num tempo em que o nome de Deus e de Jesus principalmente nos nossos dias, por causa das mídias sociais, por causa de todas as facilidades que a gente tem na comunicação, o nome de Jesus virou uma marca, é um marketing. E aí, nós fazemos parte, infelizmente, de uma igreja que o tempo todo a gente vê isso, que está usando o nome de Deus para buscar os seus próprios interesses. E os interesses teus, particulares, privados teus, muito provável que não tenham nenhum compromisso com os interesses e o nome de Deus. Então, isso é necessário ficar muito bem esclarecido para a gente, nessa reflexão que a gente está fazendo, porque me parece que basta falar o nome de Jesus ou de Deus que está tudo resolvido. É de Jesus, é de Deus.
Porém, assim como Satanás, a gente tem que tomar o cuidado de não estar utilizando esse nome para benefício próprio. Porque é uma maneira muito simples que eu estava vendo aqui no decorrer aqui desse estudo que eu estava fazendo, em que tem um detalhe que a gente pode pegar essas coisas. E o detalhe é o seguinte: aquilo que a gente busca no privado e no singular só tem sentido se no público fizer diferença na vida do irmão e da irmã que está com a gente. O privado só vai fazer diferença se realmente ele no público conseguir abençoar outras pessoas. E é o que Jesus vai fazer aqui como exemplo. Ele vai passar pelo deserto sozinho. Ele vai ficar os 40 dias sendo tentado por Satanás sozinho. Vai enfrentar a fome, vai enfrentar as tentações, vai enfrentar todas as intempéries do deserto sozinho. Mas quando ele sair de lá, alcançando essa vitória no privado, isso vai começar a se manifestar no público imediatamente. É o que a gente vive hoje. Então, para os estudiosos hebraístas, né, eu estava vendo que a palavra lá-chave, ela está ligada muito mais a usar realmente o nome de Deus de forma falsa, vazia, enganosa, do que simplesmente pronunciar o nome de Deus de maneira displicente. E aí, tem umas anotações que eu fiz aqui que diz assim: afirmar que Deus mandou alguém fazer algo, votar em alguém, casar com alguém ou doar dinheiro sem ter base real para isso é usar o nome de Deus em vão. E aí você pode utilizar para falsas profecias, golpes religiosos, você pode usar inclusive para tomar decisões na sua vida da qual Deus não compactua com isso, mas que você utiliza o nome de Deus para estar autenticando essas coisas. E isso a gente fica caindo o tempo todo, se a gente não tomar cuidado. Porque, meus irmãos, quando você tem a oportunidade de tomar uma decisão, que principalmente se essa decisão envolve questões monetárias, se você tem essa oportunidade de tomar uma decisão e sabe que vai prejudicar o outro, o que você evoca para a sua vida para fazer e continuar com essa atitude? Essa marcha para o Brasil, para Jesus, será que é o retrato disso aí que você está explicando? Puxa vida, hein? Agora... Ai, meu Jesus! Eu estava comentando, gente, olha como é que são as coisas. Eu estava comentando uma coisa com a Jaqueline, eu falei: isso eu não vou falar na igreja. Sério, eu não vou falar isso na igreja. Não, mas eu não ia falar mesmo. Sabe o que acontece? Foi ela que falou, porque, gente, na marcha para Jesus, na marcha para Jesus é um grande exemplo. E eu vou tomar o maior cuidado, gente. Você tem que estar marchando na marcha. Porque assim, será que na marcha para Jesus tenhamos uma marcha em que leva o nome de Jesus, mas não carrega em nenhum momento os seus valores? São essas as perguntas. Eu vi que na marcha para Jesus, eu não sei se vocês viram, estava sendo doado para quem fosse à marcha e se inscrevesse lá, um BYD. Quem sabia disso? Quem não sabia, perdeu, viu? A marcha para Jesus, ela... Puxa vida, eu vou ficar mal acostumado aqui. Vou pregar até de noite. A marcha para Jesus, eles fizeram duas coisas que eu achei interessante, que inclusive estava no UOL. Eu só quero citar o UOL, porque o UOL não tem nenhuma conexão com nenhum trabalho religioso, né? E eles estão fazendo uma matéria
jornalística e apontando o que estava acontecendo. Tinham duas coisas. Uma, que você entrava no site lá da Renascer, e você imprimia uma palmilha, um papel que tinha o desenho de uma palmilha de tênis, sapato, e você colocava no lado esquerdo, eu não lembro se é o esquerdo ou o direito, tá? Mas isso não importa. Você colocava de um lado as bênçãos que você recebeu já no ano, e do outro lado você colocava aquilo que você queria para aquele ano. E aí eu estava lendo lá, né? E aí tinha uma senhora lá que ela colocou lá das bênçãos que ela tinha recebido, e do outro lado da palmilha ela colocou que uma das bênçãos que ela queria, estava lá marchando para pedir para Deus, era de que ela ganhasse aquele carro no sorteio. Então, com todo respeito, assim, até pelas pessoas que estavam lá, mas isso são perguntas que a gente precisa se fazer o tempo todo, para ver se realmente a gente sai desse lugar estático onde a gente está e vai caminhar com o caminhante, para que realmente a gente consiga ter uma mudança. E a pergunta de tudo isso é saber, de tudo que se está fazendo lá, se aquilo tem conexão com os valores aplicados pelo reino, o reino de Deus, de Jesus. Porque, sabe, quando eu vi aquilo, a primeira pergunta que me veio à cabeça, Renan, foi assim: quem é que deu dinheiro para comprar esse carro? Que isso é uma coisa que tem que ser perguntada. Quem é que patrocinou isso daí? Porque você tem que entender a maneira como é que Jesus lidava com o dinheiro. Por que esse dinheiro não foi direcionado? Não, porque eu acho que Jesus era um cara que não dava muita importância pro dinheiro não, viu, Renan? Eu acho. Sabe por quê? Nenhum. Porque eu vou só deixar essa provocação só para eu seguir. Porque olha só, Jesus teve 12 discípulos. 12. Mas ele colocou a tesouraria do ministério dele na mão de um ladrão. Talvez era essa importância que ele dava para o dinheiro. Ele já deixou a tesouraria para aquele que estava caído já. E os apóstolos, eles falavam, tendo o que comer e vestir, estejais contentes. Dinheiro é algo que vem do Senhor para nós, naturalmente. As bênçãos. Então, voltando só à questão do nome em vão, essa questão de utilizar o nome de Deus em vão, que o Satanás está fazendo, que eu estou colocando essa quebra do mandamento na conta de Satanás, mas para mostrar também que talvez a nossa igreja hoje, agora, deva estar utilizando do mesmo subterfúgio que Satanás utilizou, usando o nome de Deus para dar credibilidade àquilo que não tem nada a ver com Deus. E isso, a gente pode usar isso na religião, pode usar isso na política, pode utilizar isso no convívio familiar, na casa, em todo momento. Como é que a gente tem utilizado o nome de Deus? Que significado tem feito o nome de Deus para as nossas vidas? E aí sim, agora eu vou entrar aqui nas tentações que Jesus passou, estando ele no deserto junto com Satanás. Porque, como foi dito, naquilo que Israel falhou lá no deserto, Jesus venceu, passando pelas mesmas tentações, de forma privada, para que aquilo que ele vence no privado se manifeste no público, e a gente vive essa manifestação hoje aqui, dessa redenção que ele trouxe, através dessa vitória. Então, logo em seguida, eu quero trazer esse ponto também que eu acho bem interessante. Logo em seguida, que Jesus é levado pelo Espírito para o deserto, ele antes passa pelo batismo. E assim que ele passa pelo batismo, o Espírito leva ele em seguida já para o deserto. Porque eu
eu tenho um pouquinho assim de diferença de entender o que significa o deserto, tanto para a vida do povo, quanto para a vida nossa em particular, né? Porque eu estou falando de deserto, mas ele não precisa ser o local geográfico expressamente dito, mas ele pode ser um lugar de tristeza, dor, angústia, algum deserto que a gente está passando e que precisa enfrentar. Então, porque eu sempre ouvi nas igrejas que o deserto é o local em que Deus molda o caráter. Sim. Não é isso? E eu tenho um pouco de... Eu não penso desse jeito. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Porque o deserto, quando o indivíduo sai para o deserto, eu vejo isso até no povo de Israel, ele não vai ter o seu caráter moldado. No deserto, ele vai mostrar realmente quem ele é. É diferente. Só vai expressar quem você é no deserto. Se ele é ou não é. Agora, se você vai ser moldado ou não, aí depende das decisões que você vai estar tomando durante essa caminhada no deserto. Se naquilo que você realmente busca estão ligadas aos valores do reino. E isso vai moldar você. Por isso que muitos morreram durante o deserto, muitos se perderam, né? Inclusive Moisés, que nem vai entrar na terra prometida. Então, o deserto é esse momento realmente que vai mostrar só quem realmente você é. E mostrando quem você é, Satanás, dentro dessas tentações que ele vai trazer para Jesus, ele vai ficar fazendo uma provocação o tempo todo com Jesus e vai tentar fazer com que Jesus caia nessas tentações. Porque Satanás sabe quem é Jesus, ele sabe, ele tem certeza quem é Jesus, mas ele vai tentar fazer com que Jesus tropece, que ele caia, que ele desista daquilo que Israel falhou, que ele também falhe. Então Satanás fica o tempo todo para Jesus: se tu és o Filho de Deus, faz assim. Se tu és o Filho de Deus, faz assado. Porque ele entende que a primeira coisa que um homem se perde, e isso eu vou confessar, isso às vezes acontece comigo. A primeira coisa é de se esquecer de quem você é. Essa é a primeira coisa. Você perde a sua identidade. Você se esquece de quem você é e de quem você serve. Quando a aparência do mal aparece para você, você esquece de quem você está servindo e com quem você está andando. É verdade. Eu tenho uma história que uma vez eu ouvi o Frei Beto contando a respeito da espiritualidade judaico-católica cristã, que o Frei Beto é um frei, né, católico, e a espiritualidade de Jesus. E o Frei Beto, ele dizia assim: qual é a diferença dessas duas espiritualidades? É a identidade. Sabe por quê? Porque assim, aí ele conta uma história assim: João é casado com Maria, mas ele morre de desejo por Ana. Ele tem uma vontade louca de ter uma relação extraconjugal com Ana. E por que João não faz? Porque ele tem medo. Tem medo do que ele vai perder, tem medo do que as pessoas vão falar, e tem medo do que ele vai deixar de ser por causa da religião. E essa é a espiritualidade católico-judaico-cristã, que tem o desejo de fazer as coisas, mas acaba não fazendo com medo daquilo que vai perder. Eu não e aí ele quero a bênção. Que eu quero aquilo que a religião me dá. E aí ele fala assim: como é que a espiritualidade de Jesus? A espiritualidade de Jesus é que João é casado com Maria. E aí um dia Ana tenta flertar com ele. E ele não vai. E ele não cede. E ele não cede por quê? Porque não pode? Não, ele pode. Ele pode fazer isso a hora que ele quiser. Mas ele não vai. Porque João ama tanto a Maria
que ele não vai abrir mão por causa de uma aventura sexual. E é essa a relação aqui de Jesus, quando ele vai negar aquilo que Satanás está oferecendo, porque Satanás está oferecendo algo para Jesus, que é uma necessidade. 40 dias no deserto, com fome. Não, é só transformar pedras em pão. É uma necessidade tua, não estou te pedindo nada mais. Porque a questão não é se é certo ou não transformar água em pão. A questão é a pergunta que está por trás disso. Se você é o Filho de Deus, você tem dúvida de quem você é? Então transforma água em pão. Mas ele não veio lá para matar a fome. Ele veio para se humilhar e ser obediente. E entender que naquilo que Israel falhou, ele vai alcançar a vitória. E essa vitória vai permanecer para sempre. Porque no Antigo Testamento, essa palavra graça, a gente ouve muito no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento não aparece. Ela não aparece como palavra, mas o tempo todo aparece como atitude. E nessa passagem aqui, é exatamente isso que acontece. O povo está reclamando com Deus. Falando, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar no deserto? A gente vai ficar sem comer pão? É justa a reclamação. Não tem o que comer no deserto. Deus esqueceu de fazer o shopping lá, né? Um fast food, porque por onde eles passaram não tinha. E aí mas a questão não é da reclamação em si, é como você vai fazer essa reclamação. Porque dependendo da maneira como você vai reclamar, que é o caso do povo de Israel, você vai esquecer de tudo que já foi feito. Você vai deixar de reconhecer com quem você está andando. E aí você vai falar, e aí, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar no deserto? E aí aparece a graça de Deus. Que não aparece ela escrita, mas aparece ela praticada. Aí Deus faz o quê? Manda um trovão e mata todo mundo? Não. Aí Deus vai manifestar a graça dele em atitude. Não vai estar escrito assim, mas vai ser em atitude. Ele vai dizer, fala para o povo que amanhã do céu vai chover pão e vai alimentar todos vocês. E ainda começa daí, esse pão vai servir só para esse dia. Não adianta vocês guardarem para o outro dia, porque vai apodrecer e dar bicho. Porque todos os dias eu vou alimentar vocês com pão. Era a graça de Deus já se manifestando no deserto. Porque apesar do povo de Israel ser um povo obstinado e rebelde, Deus amava e tratava a todos segundo o teu amor. Então, é a mensagem que não pode ser apagada dos nossos corações. Que Deus fazia aquilo no público, para todo Israel, para que aquilo servisse de exemplo no privado do coração de cada um. Aí essa é a mudança no caminhante. É essa transformação que vai acontecer. Você se manifesta quem você é. Mas a graça de Deus vai vir te mostrando quem Ele é, ao ponto de atrair você para perto dele. Assim, de tal maneira que você vai se desprender de você mesmo, para tentar viver a vida de Deus. E é isso que a gente tem buscado aqui, tem tentado viver. Então, ele passa por essa tentação de não ceder a Satanás em relação aos pães. E aí ele vai aqui para a segunda tentação, que que essa segunda tentação, olha, eu não sei se você, às vezes eu estava lendo essa passagem, eu estava pensando, puxa vida, se Satanás me oferecesse isso, o que eu ia fazer para renunciar? Uma vez eu estou ouvindo uma entrevista do Leandro Carnal, e o repórter perguntou assim para ele,
o senhor nunca foi chamado para fazer parte da política? Aí ele falou assim, eu já fui chamado várias vezes. Inclusive, o meu pai foi de tal partido e foi vereador da cidade, lá onde eles moravam, no Rio Grande do Sul. Só que eu não aceitei nenhuma. Eu nunca quis me envolver com política. E ele falou, porque eu sou um professor. Ainda ele falou, eu só falo de política por causa da necessidade do trabalho, mas eu nem gosto mesmo de política. E aí ele disse assim, e outro detalhe, eu também não entrei na política, porque eu me lembro que uma vez o meu pai chegou em casa e a gente estava sentado à mesa, e ele falou assim que ia estar largando a política. E aí a gente olhou, viu aquilo e ficou sem entender. E aí a minha mãe perguntou para ele, mas por que você agora quer largar a política? Aí o pai dele perguntou assim, falou assim para a mãe, é porque estão chegando no meu preço. Eles estão chegando no meu preço. E aí, para completar a provocação que a senhora me fez, eu queria dizer, talvez Satanás chegou no preço da igreja brasileira. Ela aceitou a oferta. Ela se entregou. Ela está usando o nome de Deus para benefícios próprios o tempo todo. Inclusive, eu tenho que confessar, mas eu não gosto nem de ficar comentando políticas, mas a última que teve agora foi a isenção de impostos sobre aviões e uma série de outras coisas que vão dar uma isenção bilionária para as igrejas agora. E aí a pergunta, e aí isso é interessante, porque aí a pergunta é assim, se Jesus estivesse no Congresso, ele votaria a favor ou contra uma lei que vai beneficiar quem pode comprar avião, casa e mansão? Porque quem é que vai pagar essa conta? E então, nessa segunda tentação, é exatamente isso que Satanás vai fazer. Oferecer para Jesus tudo que ele precisa, ou supostamente precisa, se simplesmente o adorar. É fácil. E outra coisa, hein? Eu falei do longo caminho curto e do curto caminho longo. É o atalho que Satanás está propondo para Jesus. É uma facilidade. E sabe como é que é esse atalho? Facilita. Esse atalho não vai ter cruz, não vai ter sofrimento, e nesse atalho não vai ter morte. Muitos caem. Puxa, é difícil de você negar um atalho desse, hein? Porque Satanás simplesmente ele está utilizando uma paródia lá do Salmo 2, que diz que Deus pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão, e é Satanás oferecendo. E você veja que Jesus não vai nem discutir com ele, né? Não, isso não é teu, você está mentindo. Porque Jesus não se interessa por essas coisas. Ele tem um alvo. E o alvo não passa por essas coisas. Tão acima disso. Tão acima daquilo que vai acontecer logo depois desses episódios. Então Jesus vai abrir mão de todas desta tentação para que se permaneça fiel para que não aconteça com ele o que aconteceu com o povo de Israel, que foi infiel. Porque quando Moisés sobe para o monte e fica lá no monte, o povo se desespera, fala, sei lá o que aconteceu com Moisés. Sim. Eu não sei o que aconteceu, esse cara não voltou mais. Não, vamos fazer alguma coisa aqui para a gente, para que tenhamos alguém para cuidar da gente. E aí a gente vai para o bezerro de ouro. É o bezerro de ouro. É isso. Mas Jesus vai abrir mão disso para continuar e seguir com o teu propósito. E em seguida, ele vai chegar aqui para o terceiro e último tentação da qual ele vai passar, que é Satanás. Olha só, que eu estava falando a respeito de Satanás utilizar o nome de Deus em vão.
que me parece, inclusive, que a igreja evangélica brasileira, ela é especialista nisso. Porque Satanás vai dizer assim para Deus, né? Para Jesus, no caso, vai dizer: olha, está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para não tropeçares em pedra alguma. E ele está falando isso com Jesus em cima do pináculo do templo, para falar: se joga-te daqui, porque está escrito. Satanás mentiu? Não. Não, ele não mentiu. Satanás não mentiu, porque está escrito isso realmente. Isso está escrito, mas a maneira como eu vou definir essa passagem é que vai fazer toda a diferença. Como eu vou utilizá-la? Se realmente vai ter sentido. E Jesus vai colocar, vai dizer para ele que não vou sucumbir a essa tentação, porque eu não vou colocar Deus à prova. Porque as perguntas que você está me fazendo, se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei exatamente de onde eu vim, com quem eu tenho dado. Eu sei o propósito pelo qual eu vim aqui. E eu não vou tentar a Deus com uma banalidade dessa, porque eu confio e sei em quem tenho crido, confiado, eu tenho caminhado com Ele. Então, mais uma vez, Jesus recusa aquilo que Satanás está propondo de maneira tão ardilosa, de utilizar da mensagem do Evangelho de Cristo para satisfazer a um benefício próprio. E então, após passar aqui pelas tentações das quais ele é tentado aqui, ele vence Satanás cumprindo aquilo que não foi cumprido por Israel lá no deserto, de não conseguir dizer não a todas aquelas provocações pelas quais eles estavam passando. E é engraçado que tem uma coisa lá em Deuteronômio que quando você vai ler, ele vai chamar a atenção, porque a gente pode pensar assim: não, mas o povo estava desesperado. E no desespero, você toma atitudes para preservar a si mesmo. Inclusive, o Ari pregou domingo passado uma coisa que me chamou muita atenção a respeito, falando de mundo. Porque ele falou assim: a gente organiza o mundo de acordo com aquilo que diz respeito às nossas necessidades. Mas o mundo organizado segundo as minhas necessidades não é um mundo que vai servir para as necessidades da Amadinha. Não vai servir para as necessidades do outro, porque é um mundo organizado para as minhas necessidades, não para as tuas. E aí, no livro de Deuteronômio, Moisés está dizendo tudo aquilo que é necessário fazer para que quando o povo... Olha só, Moisés está dando indicações para o povo e falando de preceitos dos mandamentos de Deus para um povo que está no deserto. Eles não entraram ainda na Terra Prometida, mas ele está dizendo para eles o que tem que ser feito. E aí ele vai dizer que os mandamentos não se afastem da sua boca, que vocês ensinem os seus filhos, que num caminho vocês falem dos mandamentos, que seja quando vocês estiverem sentados na tua casa, que seja na hora de deitar e na hora de dormir, que isso não se afaste de vocês, porque senão vocês vão errar. Que é o que a gente tenta fazer aqui todos os domingos, se lembrar de quem Jesus é, para que a gente não perca a identidade de quem nós somos. E aí Moisés vai chamar uma atenção, porque, como eu estava dizendo, você pode dizer assim: não, mas o povo passou tanta privação, foi tantas coisas difíceis, que realmente a pessoa sucumbe e fala: não, eu não aguento mais isso daqui, isso aqui ficou chato demais, lá no Egito realmente era muito melhor. E Moisés está nessa situação, e ele vai dizer assim, que é o que Satanás vai fazer, oferecendo inclusive todos os reinos do mundo para Jesus. Moisés vai dizer: olha, lá em Canaã, quando eu expulsar de lá todos os teus inimigos, vocês vão habitar em casas que vocês não construíram. Vocês vão comer de rebanho
que vocês não cuidaram. Vocês vão se alimentar da terra das quais vocês não plantaram. Vai vir tudo na mão de vocês. Aí Moisés vai dizer assim: mas, quando tudo isso acontecer, louve ao Senhor o teu Deus e não se esqueça de quem te trouxe até aqui. Porque talvez a abundância das coisas seja muito mais perigosa do que a falta delas. Porque quando você chega lá no topo, meu irmão, se você não tomar cuidado, você não consegue ver mais nada. Uma vez eu estava com o Ari e o Diamanso conversando a respeito disso, porque eu não sou alguém que faz apologia à pobreza, nem à miséria. Eu não faço isso. Porque não há problema nenhum em ser rico, em ter muito dinheiro, em conseguir muitos recursos. Eu não vejo problema nenhum nisso. A única questão é de você responder a simples pergunta, de que o problema não é de você ter muito dinheiro, é do que você vai fazer com esse dinheiro. Aí é diferente. Aí muda as coisas. Porque talvez o ter muito dinheiro seja uma responsabilidade ainda maior para você. Sim. Muito do que ser pobre. Nós somos mordomos. Exato, do que ser pobre. Como é que você tem administrado isso? O teu muito dinheiro tem beneficiado a quantos? Ou tem ajudado a tantos outros? O que isso tem feito de diferença? E aí, se a gente for para Jesus ainda, é uma coisa mais radical ainda. Que é uma coisa que eu não sei nem, eu mesmo, olhando para mim, eu não sei nem se um dia eu vou conseguir viver aquilo que Jesus está propondo. Que é falando para o jovem rico. Claro que eu não sou rico, né? Os irmãos me conhecem aqui, mas você chegar com toda a sua riqueza e Jesus expor para ele o que ele precisa ser feito para... Porque é a pergunta, né? O que eu preciso para alcançar o reino de Deus? Guarda os mandamentos. Quais? Esse. Não, mas isso eu tenho feito desde a minha criança. Desde da minha juventude eu tenho guardado os mandamentos. Mas só te falta um. Se você quer ser perfeito. Aí, meu irmão, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí eu não consigo entender porque nós chegamos num ponto em que vivemos de uma igreja que tem acumulado tanto poder e tanta riqueza. Da onde que eles tiraram isso? Quem é o exemplo que está dando todas essas coisas para eles fazerem as coisas que eles fazem? Porque temos sede por tanto poder. Será que Satanás chegou no preço deles? Porque logo em seguida, irmãos, e eu não quero me alongar, né, até porque nem conteúdo suficiente eu tenho para isso. Eu quero dizer que Jesus, logo depois de passar por todas essas tentações, ele vai estabelecer aquilo que ele alcançou e venceu num privado, ele vai trazer para o público. E em seguida, ele vai citar o livro de Isaías. É aí que ele começa com sinais e a respeito de tudo aquilo que ele vai trazer, por causa daquela conquista que ele fez, no privado, no singular, que ele vai trazer para o público. E aí ele vai manifestar diante de todas aquelas pessoas o que é ser o reino de Deus, na sua essência. É de cuidar dos pobres, é de abrir os ouvidos dos surdos, é de abrir os olhos aos cegos, é de anunciar realmente o ano aceitável do Senhor. Mas com um detalhe, diferente do livro de Isaías, que ele omite. Jesus omite, de propósito, que é a questão da graça, que ele vai dizer, porque no livro de Isaías ele diz assim, e será feito o ano da vingança com o nosso Deus. E isso ele omite, porque agora não vai ser mais pelo julgamento, vai ser por graça, vai ser por amor, vai ser para todos. E aí ele vai provocar a religião.
Jesus em seguida vai provocar a religião, por isso que na minha leitura eu estava toda hora, e nas sinagogas, porque ele vai para dentro exatamente para isso. Para dizer, ó, chegou a hora de que os que estão de dentro vão precisar sair para fora. Porque a gente vai viver o reino de Deus de tal maneira que as paredes não vão mais fazer diferença. Isso aqui não vai ser mais um local de proteção para ninguém. Porque o reino de Deus vai acontecer dentro de cada um. E aí assim a gente vai sair para fora para fazer toda essa diferença, essa mudança. E esse é o chamado de Deus. Para aquele momento, para aquela circunstância. Aí Jesus vai pregar para eles, e em vez da igreja, que acha que tem, que detém o nome e a vontade de Deus em todas as coisas que ela faz, vai esquecer do que Jesus está fazendo, de todos os milagres que ouviram falar dele e do que ele está fazendo, e vai olhar para ele e dizer, mas esse não é o filho de José. Não é esse o filho da Maria? Os irmãos dele não estão aqui entre a gente? O que é, pá? Esse cara eu conheço. Isso aí não é ninguém, não. Negando quem ele realmente é. Mas Jesus sabia, porque Satanás já havia até caído. Mas Jesus continuou. E quando ele continua, ele vai fazer uma provocação, falando a respeito da graça e dessa graça que vai nos alcançar. Porque nesse capítulo que eu li, eu disse que ele está recheado de histórias de vários séculos. E uma das histórias que Jesus vai citar para provocar a religião é falar a respeito de Eliseu e Elias. E Elias realmente, essa alegoria que se utiliza em comparar Elias com João Batista, que Jesus ainda diz isso, né? Quem quiser crer, saiba que João é aquele que vem no mesmo espírito que Elias, e Eliseu também é uma figura que traz essa alegoria do próprio Jesus, inclusive no nome, que o nome Eliseu, um dos significados, significa Deus salva. E aí aparece Jesus, falando, olha, nos dias de Elias, vocês estão achando que vocês estão protegidos aqui dentro. Que aqui o mundo de Deus é esse, que vocês estão seguros e que não precisam de mais nada. Mas ele vai dizer, olha, nos dias de Elias, havia muita fome por causa dos 3 anos e meio que o povo passou por todas aquelas privações que Deus havia mandado. Mas aí ele diz assim, mas nenhuma viúva de Israel foi visitada a não ser uma de Sarepta, que era estrangeira. E nos tempos de Eliseu, haviam muitos leprosos, mas nenhum foi curado, não foi nem no templo de Israel, ninguém foi curado de lepra, a não ser Naamã, o sírio, e ele ainda vai apontar o sírio, para apontar que a graça de Deus vai começar a se manifestar a partir daquele momento, para todas as nações. É o sinal que ele está dando, é melhor a gente sair daqui. E viver o reino de Deus na sua essência, exatamente naquilo que ele é. Está na hora de sair de dentro e vir para o caminho que eu vou propor para vocês aqui do lado de fora, do qual eu vou estar junto todos os dias. E nessa caminhada a gente vai mudando esse coração, transformando essas atitudes, ao ponto de que todas as nossas decisões sejam decisões dirigidas segundo a vontade de Deus. Para que quando chegar de noite, que a gente for dormir, a gente fique em paz. Que a gente está indo dormir, cumprindo tudo aquilo que Jesus nos propôs durante a nossa jornada. Que a gente saiba na mão de quem a gente está segurado. E não se distraia com nada que venha aparecer no nosso caminho. Porque essa é a vitória do caminhante. De um dia, se encontrar com aquele que está nos proposto a vivermos com ele para sempre. Que esse dia se concretize na nossa vida, seja ele voltando, que a gente é uma igreja que acredita nisso ainda, né? Que Jesus vai voltar, a gente acredita. Pode ser que a gente morra e não veja, mas essa esperança nós vamos levar. É aquela mesma esperança de José,
que quando morreu lá no Egito falou, olha, eu vou morrer aqui, mas não deixe os meus ossos aqui, porque eu creio na promessa daquele que prometeu, eu creio na terra que ele ainda vai dar para o nosso. Leva os meus ossos para lá, eu não vou estar aqui, mas o que prometeu, ele não vai voltar atrás. Que a gente tem essa esperança sempre guardada. Precisamos vencer no privado. Precisamos vencer no privado, para que o reino de Deus possa realmente se manifestar no público. E eu queria só terminar minha mensagem lendo um poema de um autor chamado Leandro Gomes de Barros. Esse é um autor de cordel. E ele tem um poema que ficou muito famoso quando o Ariano Suassuna proclamou ele uma vez. Que ele é um poema que vai colocar em xeque quem realmente é Deus. E colocando em xeque realmente quem é Deus, a gente tenta, de alguma maneira, ver se a nossa identidade declina para dúvida, para o desprezo, para aquilo que ele está colocando no poema, ou se a gente passa a ter confiança e acreditar que as Escrituras é a verdade de Deus para trazer aquilo que não existe à realidade. Aleluia, glória. Porque, amadinha, para ter o pão, precisa da palavra. O pão só apareceu por causa da palavra. Ele não nasceu do nada, porque a palavra vai trazer a realidade. E no nosso caso também até hoje, porque para ter o pão aqui na nossa mesa, lá no passado, teve alguém que fez os céus e a terra, que separou o mar da terra seca, que germinou a terra para que o trigo crescesse e pudesse produzir, e o pão chegar até a nossa mesa. A palavra veio primeiro que o pão. E que isso a gente nunca se esqueça. Por isso quero ler esse poema aqui, do autor Leandro Gomes de Barros, um autor que escreve cordéis. Ele diz assim: se eu conversasse com Deus. E ele diz: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também, como é que ele é feito, que não dorme, não come e assim vive satisfeito? Porque foi que ele não fez a gente do mesmo jeito. Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? E eu peguei esse cordel para encerrar a minha mensagem, porque nesse cordel, segundo as Escrituras, há algo aqui que viramos vivenciar crendo na promessa de Deus. Pois as Escrituras nos dizem que haverá um dia em que dos nossos olhos será enxugada todas as lágrimas. Essa é a nossa esperança. Aleluia, Jesus. Em que ele pergunta que Deus não dorme e não come nada, é porque que ele não fez a gente do mesmo jeito. E a Bíblia diz que um dia, em um abrir e fechar de olhos, aquilo que é imortal, aquilo que é mortal, será abduzido pela imortalidade. E aquilo que é corruptível será revestido pela incorruptibilidade. E então, num piscar de olhos, abriremos os olhos, Oswaldo, e estaremos com o Senhor nos ares. E é essa mensagem que a gente deve carregar dentro do coração, para que nesse caminho a gente não busque atalhos, para que nesse caminho a gente ande pelo caminho mais longo, mas sabemos que ele será o mais curto, porque aquilo que passamos, enfrentamos e nos entristece, não será capaz de minimizar a alegria
e o prazer de estarmos com Ele, vivendo para sempre e sempre. Que este seja o estandarte da nossa comunidade, de buscar a justiça de Deus e de não nos entregarmos às ciladas de Satanás e às suas ofertas, mas permanecermos firmes e sinceros até o fim. Amém. Amém. Obrigado. Eu queria aproveitar e convidar os irmãos aí que estão nos assistindo pelas mídias sociais a estarem conosco, a participarem aqui dos nossos encontros. Estamos aqui na Rua Afonso Celso, 95, bem próximo do metrô Vila Mariana. Então, meu irmão, vem um dia aqui nos visitar, vai ser um prazer dar um abraço em você, te conhecer e passar um tempo junto, tá bom? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Glória a Deus.